Boa noite. Cerca de 40% do litoral nacional está ameaçado pela erosão. O aquecimento global eleva o nível das águas do mar. E todos os anos o mar avança um pouco mais. A situação é tão crítica que tem sido necessário proceder a obras que protejam as zonas costeiras. Mas o mar volta sempre com força redobrada. Portugal é, aliás, o país da União Europeia que mantém o edificado mais próximo do mar. A urgência da situação levou o Governo a debater e a aprovar 6 planos para a orla costeira. Há edifícios para demolir, zonas interditas a qualquer construção. O caminho é agora regulamentar, monitorizar, proteger e ordenar o litoral de Caminha até Vila Real de Santo António. Hoje começa a discussão pública do plano da orla costeira de Caminha até Espinho. E o primeiro debate é no prós e contras e arranca já com a reportagem da Vânia Correia. Só queria sair daqui quando morresse. Que eu saiba, nunca ninguém morreu porque o mar veio cá acima e invadiu uma casa e levou as pessoas. Onde é que há casas para tanta gente? A preocupação tomou conta dos dias junto ao mar desde que o novo plano da orla costeira da Agência Portuguesa do Ambiente veio ao público. O mar está a avançar, há estudos sobre essa matéria, é um programa com bases científicas e é um programa que não vai começar a demolir casas daqui a 2 semanas. 46 áreas são críticas e 13 têm prioridade elevada. E se o plano avançar, 34 imóveis, a maioria ligados à restauração, vão ser demolidos e 14 bairros serão alvo de uma intervenção. Isto ao longo de 122 quilómetros entre a zona costeira de Espinho e Caminha. Acho que é inevitável, não vale a pena nós estarmos aqui à espera de desastre. Devemos é prevenir o desastre. De facto, as condições naturais estão a alterar-se. Há que perceber que é preciso tomar opções, e a opção é no sentido de manter aquilo que está consolidado, é de demolir aquilo que é ilegal e é de atuar, diria, racionalmente e no médio prazo em situações anómalas. E que corram risco de erosão, inundações ou fenómenos extremos por parte do mar. Dos 14 bairros que foram analisados pela Agência Portuguesa do Ambiente, 7 são de origem pescatória, muitos situados na Póvoa de Varzim e Espinho. Toda a gente põe as mãos à cabeça e pergunta, mas o que é feito, o que é que vai ser feito de uma vida de trabalho, minha, dos meus filhos, das famílias, ao longo de tantos anos. Começa a imaginar agora todos estes negócios que existem à beira-mar. É um absurdo isto que querem fazer. Eu penso que estão criadas as bases para que esses processos sejam negociados, para que se veja qual é a melhor solução. Em alguns casos será melhorar a proteção desses bairros pescatórios, bairros consolidados, enfim, que já têm escolas, têm um conjunto de equipamentos e, portanto, o custo da mudança seria enorme. Noutros casos será o inverso, mais vale fazer a migração. Antes mesmo do documento e da discussão pública, 7 das 9 câmaras entre Espinho e Caminha pediram uma reunião urgente ao Ministro do Ambiente. Algumas admitem mesmo seguir para a Justiça, caso o novo plano da orla costeira não seja alterado. E o debate começa justamente esta noite, porque estão aqui os autarcas, está aqui o Governo e estão os especialistas, porque, Sr. Ministro, é preciso dizer que estes POCs, estes planos da orla costeira resultam de grupos de trabalho entre o Governo, o grupo de trabalho do professor Filipe Duarte Santos, que é o maior especialista de clima que há em Portugal e que não está hoje connosco, está em Paris, e também as seguradoras. Portanto, digamos que há aqui um conjunto de sustentabilidade científica que está na base destes 6 planos da orla costeira. Eu creio que este é o terceiro. A pergunta é, uma urgência existe ou não existe? Porque os planos têm uma consolidação há 10 anos.
A urgência existe porque o problema que temos é, de facto, um problema urgente. As alterações climáticas são uma evidência que já ninguém refuta e Portugal está, por duas razões muito concretas, num ponto muito quente, num hotspot das alterações climáticas. Em primeiro lugar, porque a bacia mediterrânea, que é um dos sítios onde consumimos mais água do que aquela que é reposta atualmente pela chuva. Em segundo lugar, porque a costa oceânica portuguesa é, em toda a orla, em toda a Europa, o sítio onde já hoje mais se sente a necessidade de adaptar o território às alterações climáticas. Adaptar é saber viver com os recursos que temos. E por isso nós temos necessariamente que reduzir a exposição que as pessoas têm hoje ao risco. É sobretudo sobre o território que se fazem sentir essas mesmas alterações climáticas e temos que continuar a combater a erosão costeira agora, e quando digo agora, já desde há uns anos, desde há meia dúzia de anos atrás, com medidas de proteção de engenharia natural. Isto é, não faz qualquer sentido continuar a construir esporões, como foram construídos no passado. Esses esporões que hoje são muito importantes para segurar alguns aglomerados urbanos e continuam a ser, o caso de Espinha é de facto uma evidência, a Foz do Cávado também, mas fazer novos esporões é evidentemente, já está mais comprovado, provocar problemas mais graves a sul. Sendo que são obras muito caras. São obras muito caras e o que é normal numa praia é areia, não é pedra. E por isso aquilo que nós temos que fazer é continuar a encher as praias com areia, é a colocar, e estamos a fazer esta experiência, vai começar muito em breve na Vagueira, em colocar milhões de metros cúbicos de areia na antepraia, no início do mar, digamos assim, para garantir que o trânsito sedimentado dessas mesmas areias volta a ser o que era há 50, 100 anos atrás e temos que, de facto, reconstruir todo o nosso sistema dunar, porque essa é que é a proteção de sempre que o litoral teve. E por isso, não havendo aqui nenhuma sanha contra ninguém, nenhuma vontade de começar nenhuma demolição amanhã, não podemos fazer de conta que o problema não existe. O problema existe e por isso ele tem mesmo que ser combatido de frente, combatido com investimentos. Nós nunca deixaremos, em situação alguma, mesmo nos sítios em que tenha que haver relocalização de pessoas porque estão numa zona de perigo insustentável, nós não podemos fazer de conta que ele não existe, nós nunca deixaremos de continuar a investir no litoral, e só para ter um número, neste momento estão a ser investidos 130 milhões de euros na proteção da costa portuguesa. Aliás, é preciso dizer que grande parte do PIB nacional se gera justamente no litoral e, portanto, nunca poderia deixar de ser assim. Professor Carlos Correia Antunes, a situação pode até ser mais grave do que aquela que está a ser dita às populações nesta altura? É um facto, os relatórios que têm vindo a público do painel intergovernamental das alterações climáticas são evidência disso mesmo. Foi solicitado a esta organização IPCC, que é responsável pelo relatório que foi apresentado, o AR5, da avaliação de alterações climáticas em 2013, foi-lhe solicitado que, com a COP21, que ocorreu em Paris, 2015, que fizesse um estudo comparativo entre estabilizar a temperatura a 2 graus e 1,5 graus. Qual seria a diferença, qual seria a vantagem de fazermos o esforço para 1,5 graus? Faz uma soma dos trabalhos científicos e o resultado que nós temos, mesmo vou especificamente falar sobre o nível mar, é que os valores que são apresentados correspondem a cenários mais gravosos do que o relatório de 2013. Especificamente, a subida do nível médio do mar para 1,5 graus corresponderia a um cenário do RCP 4.5, que era o equivalente a um aquecimento global de 2,7 graus, e um cenário de 2,5 graus atualmente aponta para uma subida do nível médio do mar correspondente ao cenário RCP 6.7, que é equivalente a uma subida de temperatura de 3 graus. Os dados que nós temos de registro na costa do Maré de Cascais são compatíveis com os modelos, com os dados globais por altimetria de satélite. Nós estamos já a entrar numa fase em que o nível do mar está a subir entre 4 a 5 milímetros por ano. É variável porque temos efeitos regionais que podem alterar. O nosso realizador está a mostrar imagens e essas imagens têm duas linhas. Uma azul, que corresponde a datas anteriores, neste caso 1955, 58, e depois temos a linha vermelha, justamente, que é onde já chega agora ao mar, em 2014, porque hoje, 2018, já deve chegar mais à frente. Portanto, já pode-se ver aqui a distância que as águas do mar estão a percorrer junto à costa. É preciso desmistificar um bocado esse gráfico,
porque nem todo esse recuo é associado à subida do nível médio do mar. Nós temos uma subida atual de 20 centímetros em 100 anos. E eu diria que nos últimos 60 anos talvez serão uns 12 centímetros. Os estudos indicam que é difícil, ainda não é perceptível, a diferença entre o efeito da subida do nível do mar e da agitação marítima associada ao facto de termos um déficit alimentar da alimentação das praias. Portanto, esse recuo tem mais a ver com a própria agitação marítima e a falta de areia que chega às praias do que propriamente com a subida do nível médio. Vamos já entrar depois por perceber essa dinâmica do mar. O professor Renato Henriques pertence justamente ao grupo de trabalho do Plano da Orla Costeira, Caminho a Espinho, que estávamos a falar há pouco. Portugal é dos países mais afetados pelas alterações climáticas, como estamos aqui a perceber, e este plano, se calhar, tem mais urgência que os outros planos, ou esta zona do país tem uma outra dinâmica às águas do mar aqui que não existe, por exemplo, nas águas do Sul. A costa, de uma forma geral, as dinâmicas são diferentes. A forma da costa é diferente, portanto, não são comparáveis e por isso está composta em setores. Neste setor especificamente temos em análise e, de uma forma geral, a costa portuguesa podemos decompor isto em 2 períodos temporais distintos. Um primeiro que é ali do século XVI ao século XIX, em que tivemos, portanto, um arrefecimento global, chama-se até este período da pequena idade do gelo, e o mar desceu relativamente ao nível atual e, nesse período, estruturaram-se praias, formaram-se grande parte dos cordões dunares que temos atualmente e foi um período em que se desenvolveram a maior parte dos aglomerados urbanos que hoje temos na costa. Entretanto, a partir ali de 1850, a Terra entra num novo período de aquecimento, portanto, isto são períodos que se vão repetindo, não é? Com intensidades diferentes, e nesse período acontece precisamente o contrário. Temos as primeiras evidências de erosão na localidade de Espinho, que em 1904 e 1909 há eventos importantes em que se perderam vários bairros e perdeu-se a Igreja Matriz, por exemplo. Aliás, temos essa fotografia, algures aí, já vamos mostrá-la, da Igreja de Espinho, em 1909, foi e isto, apesar de já dar a imagem do que aí vinha, durante a década de 50, 60, 70 e particularmente a década de 80 do século passado, um bocado pela euforia portanto, das novas condições económicas que, entretanto, se desenvolveram no país, houve uma corrida ao litoral e houve uma procura por estes espaços balneares que, evidentemente, são aprazíveis. Ora, o que é que aconteceu? Colocou-se pressão sobre os sistemas dunares que, entretanto, se tinham formado e, simultaneamente, começou a ocorrer penúria sedimentar, não só pelos aproveitamentos hídricos que colocamos no rio, exatamente, e não só por causa das barragens. Nas barragens, nos rios, teve consequências As barragens são uma das razões, mas também temos o corolário da própria subida do nível do mar. Porque, na realidade, a subida do nível do mar é ela também uma razão da cessação da capacidade dos rios de fornecer sedimentos ao litoral. E, portanto, esta conjugação levou a que, de facto, fosse necessário construir obras de defesa costeira para conter, de facto, os núcleos habitacionais mais importantes. Isso funcionou até certa altura enquanto houve sedimentos, foi muito importante, mas, embora localmente funcione muito bem, cria impactos noutras zonas da costa. Não é? E o que acontece? Nós entramos então numa situação que se mantém até hoje e tem aumentado a penúria sedimentar. Neste contexto, nós temos que, de facto, apresentar um plano que reduza a vulnerabilidade. É um plano para as pessoas e não contra as pessoas, que é muito importante que isto seja dito, e é também um plano que serve para conter um propósito importante, que é que a subida do nível do mar não se limita por decreto, porque senão estou convencido que o Sr. Ministro, logo no início do seu mandato, decretava que o nível do mar não subia mais. E, de facto, isso não é verdade. Nós temos de trabalhar com esta realidade e temos que criar um plano que reduza ao mesmo tempo a vulnerabilidade e também, simultaneamente, faça uma coisa muito importante, porque as pessoas esquecem-se muito disto, é que mantenha o acervo. Dizia o professor Filipe Duarte Santos, numa entrevista recente que eu li dele num jornal, que a praia é a melhor defesa que existe. Ora, se nós em locais não tivermos praia, não temos defesa. E, na realidade, temos que garantir que não só diminuímos a vulnerabilidade em muitas zonas da costa, como garantimos que haja uma praia. Portanto, a areia e o trabalho de recompor a areia vai ter sempre que ser feito. Sempre que ser feito. Não estamos aqui... Nós devemos replicar aquilo que a natureza nos ensina que deve estar em equilíbrio, digamos assim. Portanto, já temos sempre um trabalho constante. Professor Óscar Ferreira, esta dinâmica do Norte é muito diferente do Algarve, onde o senhor trabalha na Universidade do Algarve. Qual é a razão principal? O Sr. Ministro há pouco dizia que não vale a pena fazer mais esporões
porque a água deixa de entrar por ali, mas vai entrar 2 ou 5 quilómetros adiante. Portanto, o que é que se pode fazer perante uma situação destas? No caso dos porões, nós vamos ter retenção sedimentar a montante, digamos assim, e perda a jusante. Ou seja, resolvemos a situação para uma comunidade em específico e causamos um dano agravado à outra comunidade. Isso já está a acontecer. Dê-nos um exemplo, por exemplo. Desde os anos 80. Onde é que está a acontecer? Neste POC, a proteção do OFIR e o problema das pedrinhas, logo a seguir. É um dos exemplos. Protegemos o OFIR, para proteger o OFIR, arranjamos um problema nas pedrinhas. Seduvém, é isso? Sim, lá em baixo, por exemplo, no Algarve, com a construção da Marina de Vila Moura, alguma proteção... Cá estão as torres do OFIR, mesmo em cima da praia. Isto foi construído em, não sei, anos 80, 70, não é? Sim, e depois tem um esperão a sul agora que as protege, com alguma recarga de sedimentos, e depois logo a seguir não há essa recarga de sedimentos, falta areia. E agora vamos ter, e a seguir vamos ter, portanto, toda a zona de Seduvém com ruas de restaurantes e bairros pescatórios que vão ter, que não se pode fazer outra vez os porões e, portanto, que vão ter que migrar, como diz. Temos a mesma situação também no Algarve, com a proteção, por exemplo, na zona da Praia da Falésia, através da Marina Vila Moura, e todo o problema em Quarteira, Forte Novo, Val de Lobo, exatamente idêntico a este, aí com uma orientação diferente de costa. Aquilo que acontece é que estas estruturas, apenas protegem condicionalmente algumas áreas, não repõem, obviamente, areia no litoral por si. Elas não são criadoras ou geradoras de sedimento. Esse sedimento tem que ser lá colocado, ou naturalmente, hoje em dia não temos, efetivamente, grande carga sedimentar nos rios, ou artificialmente, através de repulsão de sedimentos, como o Sr. Ministro disse agora, que se vai fazer na Vagueira. E que se fez na Costa da Caparica já, não é? Na Costa da Caparica, que tem que ser continuada, porque a areia, obviamente, vai continuar a ser retirada, transportada pelo mar, e por isso não é uma ação única que se vai fazer hoje e vai ficar lá para sempre. Portanto, isso implica milhões todos os anos disponíveis no Orçamento de Estado para Orçamento de Estado condicionado repovoar as praias de areias. Para colocar areia nas praias, enquanto tivermos disponibilidade de sedimento para isso. Estas areias vêm de onde? Estas areias normalmente viriam dos rios. Hoje em dia, muitas destas regulamentações estão a ser efetuadas com areias da plataforma continental, por isso do mar. Não havendo uma recarga sedimentar natural por parte dos rios, tem que se buscar em depósitos antigos, e esses depósitos antigos estão hoje debaixo de água. E não se está a criar mais desestabilização também debaixo de água? Não tanto na parte de baixo de água, mas obviamente que é um recurso finito também. Ou seja, é um recurso que se calhar a 50 anos ou 100 anos deixará de existir. Não é um recurso que venha a ser recuperado facilmente nos nossos tempos. E isso obriga a pensarmos para o futuro, obriga a pensarmos para as próximas décadas, numa perspectiva de subida a nível do mar, e com a subida a nível do mar nós vamos ter uma ocupação rígida da costa, com um nível de um plano de atuação mais elevado das tempestades e dos níveis extremos. E aquilo que se perspectiva é que um nível extremo hoje, com um período de retorno de 50 anos ou de 100 anos, ou seja, que só acontece a cada 50 ou 100 anos, daqui a 30, 40 ou 50 anos terá um período de retorno de 10 ou 20 anos. Ou seja, aquilo que hoje para nós é uma tempestade extrema, daqui a algumas décadas vai ser uma tempestade relativamente normal, causando as consequências para o edificado. Se nós temos que começar a pensar que, para além da reposição das areias, para além da manutenção de algumas estruturas que já temos no terreno, temos nós que evitar a ocupação da costa que causamos nas últimas décadas para nos protegermos e para continuarmos a ter a possibilidade de utilizar a praia como bem social e económico. A praia não é apenas uma zona de proteção. A praia e a sua manutenção, e já vimos ali muitas imagens da substituição da praia por estruturas pesadas, sem praia à frente, como é o exemplo dos Moris, como é o exemplo de Furadouro, como é o exemplo de outras povoações, a perda de praia reflete-se numa perda social e numa perda económica para todas estas povoações. E por isso a proteção da praia, a sua restituição e a sua função é extremamente importante, não apenas para a proteção para o interior, mas também do ponto de vista da manutenção social e económica. Chegados a este ponto, em que os especialistas deram os seus pareceres, em que também o Sr. Ministro, enfim, abriu o plano com que vai avançar para esta zona, temos agora os autarcas. O engenheiro Aires Pereira, Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, que é uma das cidades mais afetada pelas demolições e pelas eventuais migrações de bairros pescatórios,
pensa que estas coisas não podem ser feitas assim de ânimo leve, é isso? É que as cidades têm um problema, moram lá pessoas e foram feitas ao longo de décadas. E, portanto, o senhor António Moreira, que hoje fala ao JN, que tem 71 anos e que mora há 40 na mesma casa, pergunta, e nós ainda não lhe demos essa resposta aqui hoje, o que é que lhe vai acontecer? Porque a casa dele vai demolir. E já vimos aqui há bocadinho umas imagens das torres do Ofir que distam pouco da casa deste senhor, e este plano diz que vai fazer um estudo para saber o que é que vamos fazer às torres do Ofir. Ou seja, quando olhamos para este plano e para aquilo que propõe ao longo de toda a costa, o sinal mais negativo que podemos dar às pessoas é que há critérios diferentes de avaliação em função daquilo que é o posicionamento que, nesta altura, a Agência Portuguesa do Ambiente, responsável pela elaboração deste plano, passa de mensagem. Na Póvoa de Varzim, cidade da qual eu sou responsável, propõem um conjunto de demolições. Até as piscinas estão... Eu ia ao exemplo das piscinas, então usam aqui um eufemismo para não lhe chamar de demolição, que é dizer renaturalização. Eu não sei como é que se faz renaturalização de uma zona que fica no meio da cidade sem ser com a demolição. Portanto, percebemos onde é que esta conversa nos vai levar. E relativamente às piscinas, não houve até hoje, o Estado, até hoje, não colocou lá uma pedra, não houve necessidade de fazer nenhuma obra de proteção. Por isso, eu há dias dizia que este plano parece que foi feito a partir do Google, ou seja, as pessoas não foram ao terreno a explicar rigorosamente o que é que se pretende com este conjunto de decisões que os autarcas tentaram, desde 2015, a explicar quais são as suas razões, e depois chegamos ao fim deste processo para ir para a discussão pública e é aprovado na Comissão Nacional do Território com o voto de qualidade da própria Presidente da Comissão, com todas as comissões de coordenação a votar contra, sem terem em consideração aquilo que é a posição dos 7 municípios envolvidos neste processo e, portanto, não me parece que um plano desta natureza, que tem a abrangência que este tem, possa ser executado sem conquistar a confiança das pessoas e de quem está no terreno e que tem a principal responsabilidade pela aplicação do mesmo. Vamos ver, Sr. Ministro. Deixe-me só dizer-lhe aqui uma coisa a propósito das dragagens. Eu vinha na viagem e sabia que estava a ser adjudicado uma nova dragagem para o Porto da Póvoa de Varzim. São 100 mil metros cúbicos de inertes que se vão retirar da boca da barra da Póvoa de Varzim. Perguntei se estava previsto que algum desses inertes fosse utilizado para fazer recarga das praias que tão bem identificadas estão que têm perdido areia. Não está previsto rigorosamente nada. Então vão para onde esses inertes? Estes inertes vão ser depositados a 4 km da costa, no meio do mar, que não têm nenhuma condição para voltar à deriva da costa e resolver este problema que nós aqui ouvimos dizer. Os rios deixaram de fazer recarga sobre as praias. Os inertes estão ali e nós estamos a tirá-los fora. Estamos a pô-los a 4 km da costa, numa zona onde não tem hipótese essa questão nenhuma que está a de voltar. levantar já é mesmo para os especialistas que eles vão explicar. Mas, Sr. Ministro, foi feito este plano em diálogo com as autarquias, foi feito pensando justamente nas pessoas, nos bairros, e esta questão que tem a ver com as Torres do Ofir e os bairros pescatórios, e não só pescatórios, que estão logo a seguir, porquê é que se tenta proteger umas torres e não outros? Vamos lá ver. As questões mais técnicas e mais científicas, a razão pela qual os cientistas e quem fez o plano dizem que as Torres do Ofir estão numa zona estabilizada e que é carente de um estudo mais aprofundado, melhor do que eu saberão dizer. A defesa do litoral é, de facto, uma competência do Estado. É o domínio público marítimo e cabe ao Estado Central dar o primeiro passo na sua defesa e, por isso, é que também é ao Estado que é sacada a responsabilidade de investir nesse mesmo litoral. Evidentemente que, quando se trata de realojar pessoas, e não está completamente fora de causa, e temos belíssimas provas que o estamos a fazer na Ria Formosa, está completamente fora de causa, demolir qualquer primeira habitação sem haver realojamento dessas mesmas pessoas, evidentemente. E tudo isso tem que ser feito em conjunto com as autarquias. Há um belíssimo caso, que é o caso de Pedrinhas e de Setuveiro, no município de Esposende, que estamos exatamente a fazer isso com a autarquia. Não é suportável, num conjunto das declarações
46 áreas críticas de que falou, em 12 delas está previsto o recuo planeado. Quer dizer o quê? Que na diferença entre 46 e 12... Pedrinhas, isso do bem. Esta imagem é terrível. Este é de facto um dos 4 casos onde o recuo planeado tem que começar o mais depressa possível. Estamos a falar, em Pedrinhas, isso vem, em cerca de 180 casas, algumas são clandestinas, outras são de primeira habitação. 180 casas, é um núcleo urbano já considerável. Enfim, estamos a contar aqui também já com algumas ruínas, mas são 180 casas que já há 10 anos, quando o anterior plano foi identificado e nada foi feito, ficou evidente, não há aqui nenhuma novidade, que elas tinham que sair dali. Agora, o que é novidade? Aquilo que sabemos, e esta fotografia é melhor do que quer que eu possa dizer, e por isso o realojamento de um conjunto de vasto de famílias que aqui estão tem que ser feito em conjunto com as autarquias e já agora também financiado pelo próprio Estado. O programa Primeiro Direito, que é uma criação deste governo... Porque estes terrenos vão ser abandonados, as pessoas perdem... Estes terrenos têm que ser substituídos. Estas dunas que aqui Elas perdem, as pessoas perdem esta propriedade, ou não? Vamos lá ver, esta casa muito provavelmente até está em domínio público marítimo e, portanto, não é propriedade... Sim, mas o terreno não é do seu proprietário. Agora, é fundamental ter aqui espaço para que se possam aqui ser erigidas, se essa é uma, talvez não seja o verbo mais exato, mas que aqui sejam repostas as dunas que aqui existiam, não é? E a praia, porque essa é mesmo não só, como disse bem o Sr. Professor, uma forma socialmente justa de poder retribuir a estas mesmas pessoas um espaço de lazer e um espaço de atividade, mas de facto tem que existir aqui 2 dunas que protejam todo aquele litoral. E é isso que tem que ser feito necessariamente em conjunto com as autarquias, sendo que há uma coisa que é muito importante nunca deixar de dizer. Hoje é o primeiro dia de uma discussão pública e acho que nunca um plano como este teve uma discussão tão pública como esta. Tão transparente. E isso é, evidentemente, muito enriquecedor para o plano. Mas isso significa, portanto, que está disposto a dialogar caso a caso com os autarcas de forma a chegarem a um compromisso? Com certeza que sim, com certeza que sim. Aliás, vamos lá ver. As críticas das autarquias, em número, são até, estarão aqui para me desmentir, as críticas das autarquias fazem são, de facto, críticas muito pequenas em número. Bom. E tem a ver, essencialmente, com uma questão que é com a possibilidade de continuar a manter os edifícios das zonas consolidadas, onde, evidentemente, ninguém deseja a degradação do património construído naquelas que já hoje são zonas consolidadas, que têm defesas costeiras e que, evidentemente, terão que continuar a existir. Estão aqui vários autarcas nesta plateia. Eu vou começar pelo Eduardo Torres Rodrigues, que é o Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, que também tem zonas com este problema. Toda essa região litoral terá que ser repensada e resolvida caso a caso. No seu concelho, na sua zona, há muitos problemas humanos para resolver. Como é que o senhor vai lidar com isso? Em primeiro lugar, eu julgo que, a começar por dizer uma coisa útil, era dizer que estamos a fazer esta discussão sem nenhuma inundação, sem nenhuma tempestade. É verdade. Porque tradicionalmente discutimos os incêndios quando há incêndios ou a erosão quando há tempestades. Olha, até vou mais longe. Se reparar bem, na reportagem que passou, não havia ondas muito alterosas, nem grandes problemas na imagem do mar. E isso permite-nos ter a serenidade Exatamente. de poder discutir com alguma tranquilidade. O problema já é grave por si próprio, não é? Não precisamos de o acrescentar. E acicatar não é boa ideia. Bom, Vila Nova de Gaia tem 15 km de orla costeira. Um território relativamente consolidado que custa à Câmara Municipal, sem que ninguém veja, cerca de 1 milhão de euros ano para ou reposição de infraestruturas que o inverno leva, passadiços, infraestruturas de parques infantis, zonas de lazer, ou para reposição de via pública. Mas vale a pena insistir a fazer parques infantis ou passadiços quando se sabe que o mar os vai levar? Eu julgo que em alguns casos vale a pena, com a mesma certeza de que vale a pena olhar para este plano com muito otimismo, reconhecendo que se é verdade que temos pessoas no território, não é menos verdade que na luta entre o homem e a natureza, eu tenho absoluta certeza que a natureza vai ganhar. E, portanto, nós podemos hoje estar a falar do combate, na minha visão, mais do que no combate, na mitigação ou até na adaptação, mas inevitavelmente vamos ter que reconhecer que os tempos não estão de feição para que se negue as evidências. E as evidências são hoje que há uma clara conquista de território por parte do mar. E das duas uma, ou achamos que isto não é para o nosso tempo,
deixamos andar e um dia destes ver-se-á, e corremos o risco de um dia destes nos encontrarmos todos muito solidários com as pessoas avassaladas por uma qualquer tempestade, e aí diremos, isto de facto está tudo muito mal, ou então agimos... Isso vai acontecer, certamente, já este inverno. Ou então agimos preventivamente e antecipamos os riscos. Eu julgo que é o que este plano tenta fazer. Há questões que lança o Presidente da Câmara da Póvoa que são pertinentes. Eu vou pedir a um dos especialistas, talvez o professor Renato Henriques, mas se houver outro que esteja melhor condição de nos explicar, por favor, digam-me. Esta comparação que fez com as torres que estão a ser protegidas e os outros bairros ao lado não estão, qual é a razão por que isto acontece? Bom, primeiro é preciso um bocadinho definir os critérios que levaram no fundo, colocar interdições à construção no POC. Resulta de um trabalho científico muito sério, certamente não foi pelo Google, como o Sr. Presidente pode imaginar, e houve imensas visitas ao terreno e foi usada toda a fotografia aérea disponível para primeiro projetar as faixas resultantes do acumulado de erosão. Portanto, foi verificado a erosão que aconteceu no passado e é projetada para o futuro, e daí decorrem linhas portanto, relacionadas com o risco de erosão. Mas ao construir ali um esporão junto às torres, é de um esporão que se trata? Já se sabia que ia proteger ali... Esse efeito de esporão é acumulado, portanto, no cálculo destas linhas, porque elas vão sendo atualizadas consoante vai havendo fotografia. Já sabia que ia ser protegido ali, mas que ia abrir o espaço à frente. E é acrescentado a este cálculo, como é óbvio. Então, mas porquê é que se decide salvar uns em detrimento de todos? Depois há outra componente muito importante, que é a ocorrência, portanto, a erosão decorrente da ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos, nomeadamente tempestades. Depois ainda há uma terceira componente, que resulta da modelização da subida expectável do nível médio das águas do mar. Porque temos que pensar que o plano, as pessoas têm, e certamente o Sr. Presidente também estará a fazer um pouco isso e a cair nessa ratoeira de pensar a costa como se ela estivesse cristalizada como está hoje. A costa evolui, é um dos ambientes mais dinâmicos do planeta. E se lhe tirarem a areia, então dali para o futuro, então é que vai evoluir. A questão é que temos que pensar que estamos a perspectivar para o futuro. Claro. A vigência do plano não é para hoje, é para amanhã, é para daqui a 10 anos no mínimo, e as linhas de cálculo da primeira faixa de limitação à construção são para 2050. Portanto, para além, como eu estava a dizer, do risco inerente também da subida do nível médio das águas do mar, há um quarto risco muito importante também foi tido em conta, que são as faixas de salvaguarda ao realgamento. Porque muitas vezes limita-se, e é verdade, que, por exemplo, na questão das piscinas da Póvoa, se virmos fotografia aérea muito antiga, pouco mudou, em termos de erosão pouco mudou, mas agrava-se significativamente o galgamento. E se vir as fotografias antigas da piscina, e existem fotografias muito antigas, inclusive obtidas pela Royal Air Force em 1948 para a zona da Póvoa, há muitas situações em que o mar chega praticamente a 5 metros das piscinas. E nem sequer, portanto, como sabe, as fotografias não são obtidas, a maioria delas em situação de temporal. A Póvoa teve eventos importantes de galgamento ali na Avenida dos Banhos em 1976 e só nos últimos 4 anos teve 3 eventos de galgamento. Como o Oscar dizia, é algo que vai haver um recrudescimento disto. Na Avenida dos Banhos, em particular, os próprios afloramentos rochosos que estão a conter as piscinas da Póvoa são responsáveis pelo emagrecimento da praia na Avenida dos Banhos. O plano contempla, de facto, esta realidade e, enfim, remete ali a algumas soluções que pode passar pela renaturalização daquele espaço. Evidentemente que o plano não faz imposições de demolição, faz recomendações. Isso depois, obviamente, vai ter que ser negociado com a tutela e com as câmaras. Pode ser sujeito a estudos. Há uma série de diretivas no plano que, de facto, torna plástico este tipo de decisões. Portanto, não deve ser encarado como uma inevitabilidade das demolições. Mas eu penso que aí o Governo tem que ter outro ponto de vista, não é? Esta plasticidade que fala. Professor, não pode ser assim, porque isso é o que as pessoas estão a pensar. Isto vai ser como o prédio Coutinho em Viana. Vamos andar aqui décadas e o prédio ainda lá está. Não é? Ainda lá está, porque há um conjunto de ações judiciais que foram interpostas, nunca feneceu a vontade política de deitar abaixo o prédio. O prédio não é um clandestino. E não pode acontecer a mesma coisa nestes planos? Pode com certeza, então podemos ter o mar a fazer o que quiser. De facto, mas isso Portugal é o Estado de Direito e as pessoas, ainda bem, podem sempre manifestar-se. Agora, vamos lá ver.
os objetivos de facto não são negociáveis. Os objetivos não são negociáveis. A urgência que temos à nossa frente no sentido de adaptar o território não nos permite negociar objetivos, como não nos permite negociar metas de redução de emissões. Isso temos que fazer e vamos fazê-lo. Naturalmente que as soluções concretas têm que ser estudadas a uma escala que não é esta escala e têm que ser estudadas, nomeadamente quando exigem realojamento, em conjunto com quem está no território. Dizia o Sr. Presidente da Câmara que, da Póvoa de Varzim, com todo o respeito e muita amizade, que as piscinas estão no meio da cidade. As piscinas estão no meio também estão no meio da praia, não é? E vê-se bem aqui que elas estão no meio da praia. E por isso, como explicou bem o Sr. Professor, isto tem necessariamente consequências a sul e na própria quantidade de areia que está na Avenida dos Banhos. E por isso, em face disto, não podemos, em situação alguma, fazer de conta que não vemos. Não podemos, em situação alguma, fazer de conta que não vemos. Estas piscinas estão em risco e, estando estas piscinas em risco, temos que olhar para elas dessa forma. Bom, Carlos Ferreira, há aqui um problema que eu gostava que explicasse melhor, que foi lançado também aqui pelo Presidente da Câmara da Póvoa, que é porque é que se tiram areias de uma plataforma ali junto à Póvoa, do mar junto à Póvoa, e essas areias são depositadas depois ainda mais longe. Qual é o processo científico a que isso obedece? Fátima vai-me desculpar porque essa não é bem a minha área não. talvez então eu do professor Óscar, mas gostaria aqui de aproveitar a oportunidade para esclarecer a razão porque é que as areias acabam por se acumular a norte dos porões e erodir a sul dos porões. As incidências das ondas sobre a costa têm uma determinada inclinação. Quando elas espraiam para a praia, transportam a areia numa direção. Quando faz o refluxo para o mar, faz noutra direção. E a areia vai sendo transportada sucessivamente para sul. Isso é que são os agueiros? Não, isso é outra coisa. Isso não é outra. Isto é o efeito erosivo das ondas que tem uma inclinação sobre a linha de costa. Em termos de alterações climáticas, o que se projeta e que os modelos indicam é que há uma transição dos temporais extratropicais mais para norte e devido ao efeito de deriva da agitação marítima, nós vamos começar a ter ondulação mais inclinada ainda, com uma rotação de 5 a 10 graus. Isso vai potenciar ainda mais, porque quanto maior for a inclinação da onda relativamente à costa, maior é a sua capacidade de transporte de areia. E vai, obviamente, amplificar o problema. Sobre a questão das células, talvez o... Eu já lá vou. Queria abrir aqui o debate também com os autarcas. Só uma coisa muito pequena. Então é assim, o Sr. Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, quando põe esta questão, está a falar de uma dragagem que eu não conhecia, não é promovida pelo Ministério do Ambiente. E posso-lhe garantir que vou atrás dessa dragagem no sentido de ir ao encontro da vontade dele, que é mais do que legítima, que é de que essas areias sejam colocadas na costa. Aliás, não é a primeira vez que acontece, tem pouco mais ou menos. A grande carga de areia que estamos a fazer na Vagueira é com areias do Porto de Aveiro. A recarga que vai ser feita na Costa da Caparica durante a próxima primavera é com areias que têm que ser retiradas do estuário do Tejo e que devem ser postas diretamente, não necessariamente na praia, mas na antepraia. Então quem é que draga? Quem é que vai buscar a areia? São as administrações portuárias e, em muitos casos, existe esta coordenação. Neste caso, acabo de descobrir uma descoordenação e posso garantir que amanhã vou à procura deste caso. E já agora, como fontes suplementares de areia que estão a ser colocadas na costa, falamos nos bancos de areia que existem já hoje debaixo do mar, digamos assim, mas a intervenção que está a ser feita da dragagem na Ria do Alvor, todas as areias estão a ser tiradas de dentro da ria, que é uma lagoa costeira, para ser colocadas já nas praias dos Três Irmãos, nas praias do próprio Alvor, portanto, do concelho de Portimão, e o mesmo com a dragagem que vai ser começada em fevereiro, uma obra enorme de mais de 20 milhões de euros na Ria de Aveiro, em que uma parcela muito significativa dessas areias vão ser colocadas no reforço do cordão dunar desde Mira até São Jacinto, que é uma zona ainda mais dramática do ponto de vista da erosão de que esta que estamos a falar agora. Sempre foi e é um grande negócio, a dragagem de areias, professora Óscar. Vejo que vai haver uma grande movimentação de areias no litoral. Vai, e as esta dragagens questão vão continuar. Tem explicação para o que está a acontecer na Póvoa? Não tem explicação, mas suspeito. Ou seja, por norma, por legislação, é obrigatório que todas as dragagens efetuadas na zona costeira sejam repostas na zona costeira. Isto é legislação, tem que ser cumprida. Só não é cumprida se a qualidade ambiental dessas areias assim não o permitir. E aí tem que ser colocado ao largo, porque a qualidade ambiental não permite. A DGRM Eu não sei se é esse o caso. A DGRM fez análises a estas areias em agosto de 2018 e em 8 avaliações que fez, só uma deu do tipo C2. Ou seja, quer isto dizer que todas estas areias podem ser utilizadas em carga de praia de forma direta ou de forma indireta.
Mas esta conversa é uma conversa muito repetida, porque aqui há 3 anos dragaram-se 400 mil metros cúbicos de areia no Porto da Póvoa de Varzim. Desses 400 mil metros cúbicos, 70 mil eram para reposição nas praias vizinhas. Fizeram-se as dragagens e não foi reposto 1 metro cúbico que seja de areia nas praias vizinhas. E, portanto, Sr. Ministro, isto depende da Direção-Geral dos Recursos Marítimos, como sabe. O Ministério do Ambiente e o Ministério do Mar têm definitivamente que montar uma estratégia que isto não passe ao lado, que não seja uma Direção-Geral que arbitrariamente decide hoje de uma forma ou decide depois de outra, com as consequências que isto tem para a vida de todos nós, e depois vimos aqui dizer que há recuo da costa, que não há reposição de inertes, quando é o próprio Estado que não toma cuidado com aquilo que promove. Sr. Presidente, o Ministério do Mar e o Ministério do Ambiente têm trabalhado muito em conjunto, têm belíssimos exemplos do que estamos a fazer. Então falam linguagem diferente. Belíssimos exemplos do que estamos a fazer e, por isso, neste caso muito concreto, estas dragagens, que também, como sabe, são mais caras quando a areia tem que ser depositada junto à costa de quando é depositada, normalmente à batimétrica menos 30, e evidentemente que é um caso que merece ser mais aprofundado. Não sei se é uma questão da própria cuidados inertes ou não, tenho o meu compromisso que a partir da manhã vou à procura dele. Presidente Elisa Ferraz, Presidente da Câmara Municipal de Vila de Conde, eu creio que o problema do seu município não há de ser muito diferente do da Póvoa. Portanto, tem aquela zona das Caxinas, umas zonas pescatórias e tem ali vários bairros que vão ficar em risco, até também restaurantes, apoios de praias, estão aqui alguns dos proprietários desses apoios. Mais uma vez saúdo o Sr. Ministro e na pessoa dele todos os outros elementos aqui presentes. Fátima, se me permite, eu queria corroborar as palavras do meu colega da Póvoa de Varzim. As dragagens fazem-se quase sempre simultaneamente entre Vila do Conde e a Póvoa. Efetivamente, o que acontece, Sr. Ministro, ao longo destes anos todos, é que as areias retiradas são transportadas para alto mar. É inclusivamente caricato que se observe que o tempo de dragagem efetivo e o tempo para levar as areias para o alto mar é quase tanto o mesmo. Significa uma perda efetiva de tempo este transporte, em vez de se utilizarem essas mesmas areias na reposição nas nossas praias. Portanto, isto já é um assunto antigo, é um problema muito antigo e que efetivamente tem estes problemas ao longo do tempo. Consegui uma única vez que essas areias retiradas fossem colocadas num pequeno espaço da nossa praia e o que me foi dito é que esse lançamento na praia era efetivamente muito mais caro do que levar as areias para alto mar. Eu queria deixar aqui a minha enorme preocupação enquanto autarca, não pelo facto, queria aqui realçar a importância desta revisão do plano. Nós sabemos, já aqui foi dito, que o nosso plano de costa e que a nossa costa não é estática, dinâmica, estamos todos aí, todos observamos, todos vemos, todos vamos lendo. Efetivamente, isto é um problema gravíssimo. Agora, o que me parece é que, e deixar aqui reforçado isto, os autarcas, Sr. Ministro, foram pouco ouvidos neste contexto. Eu estive numa reunião, eu e os meus técnicos, que me pediram para ser de concertação relativamente ao que era pedido para o meu município. Apontei os principais problemas, dando como efetivamente e manifestando a minha preocupação relativamente às áreas de grande risco. Mas manifestei também a preocupação relativamente àqueles espaços onde nós temos que continuar a investir a nível da prevenção. E isto não foi o que ficou espelhado no plano que está hoje em discussão. As nossas opiniões não foram vertidas nesse plano e, por isso, temos aqui os autarcas, com os outros colegas, com certeza aconteceu de modo semelhante, e temos aqui os autarcas preocupados, e eu vou dizer que isso também já foi dito aqui hoje, com as pessoas. Pois era isso que eu lhe ia perguntar, Sra. Presidente, em que pontos é que os autarcas estão a discordar? Porque há uma evidência científica sobre a necessidade de criar dunas, de criar praias, como dizem aqui os cientistas. É precisamente em que pontos é que isso. discordam? Nós, perante um invasor, montamos uma estratégia de defesa, digo eu.
vamos nos defender. E não é isso que está a ser feito? Não está a ser feito. Aparecem logo aqui à cabeça as demolições, o abandono de negócios que têm contribuído para a economia deste país e que os autarcas e o próprio governo têm incentivado. E agora, de repente, nós o que estamos já é a ameaçar de que a muito breve trecho tudo aquilo que foi construído está ameaçado. E eu pergunto, não será tempo de tomarmos precauções de todos estes estudos que têm sido feitos e que podem minimizar estes impactos? Sabemos que há situações de grande risco e todos os autarcas estão aqui, estão cientes disso. Agora, há um trabalho também de prevenção que eu acho que ainda não está feito e que tem que ser feito de modo a minimizar esses, enfim, todos estes perigos. Sr. Ministro, é possível responder ao que diz a Presidente da Câmara de Vila de Conde? Há um trabalho a montante que não está a ser feito e estão-se a tirar fora os negócios das pessoas desnecessariamente? Há mesmo um trabalho a montante que está a ser feito. E quando nós estamos... A Sra. Presidente diz que não. Não, há mesmo um trabalho de montante que está a ser feito. E está a ser feito uma dupla dimensão. Em primeiro lugar, num conjunto de intervenções que estão em curso. Em Espinho, em Esposende, muitas outras que estão em curso, que têm de facto o objetivo de defender os aglomerados urbanos do avanço do mar. Elas estão a ser feitas. Repito, são 130 milhões de euros de caminha a Vila Real de Santo António. E há uma segunda dimensão deste trabalho que está a ser feito. É absolutamente indispensável demolir? Há um conjunto de bares de praia que, quando acabarem as suas concessões, têm mesmo que ser relocalizados. Em alternativa, podem substituir as estruturas fixas que têm por estruturas amovíveis que estejam apenas na praia durante a época balnear. Poucos o querem fazer porque reconhecem que o investimento é mais perene se for feito naquele local e ali for sempre explorado. Mas sim, há conjunto de bares de praia que já mudaram de sítio e continuarão a mudar de sítio. É inevitável que isso venha a acontecer. E sobretudo, repito, em 46 zonas críticas, quase todas elas são para defender, sabendo que em algumas delas não há espaço para as defender se as casas ali se mantiverem. Não estamos a falar de nenhum aglomerado urbano consolidado, nenhuma destas vilas ou cidades que conhecemos pelo nome. Estamos a falar de pequenos aglomerados, alguns deles de matriz pescatória, outros não, e eu insisto naquilo que estamos a fazer na Ria Formosa, em que estamos a ser intransigentes naquilo que é a demolição das casas que são ilegais em zona de risco, e em que nenhuma primeira habitação foi demolida, e em que todas as atividades que têm a ver diretamente com o mar serão naturalmente relocalizadas o mais próximo do mar possível, mas de preferência enquanto atividade e apoio à atividade. O problema é que muitas dessas casas já foram legalizadas e até pagam IMI. Mas, por exemplo, está aqui a Sra. Emília Benta. Diga. Isto que o Ministro está a dizer, que é uma proposta do plano para a demolição de um bar, de um apoio de praia, em Aveiro Mar, construído pela Junta de Freguesia, em que propõem uma coisa destas, demolir e voltar a construir no mesmo sítio. No mesmo sítio? No mesmo sítio, rigorosamente. Está aí na O senhor deve estar enganado, não estou, não é possível. Não estou, não. Demolir e reconstruir no mesmo sítio. Mas porquê? Com outros materiais? Porque há ali uma má vontade, por parte dos técnicos da APA em aceitar aquela solução. E, portanto, a solução é esta, é demolir e voltar a construir no mesmo sítio, porque dizem, aquilo é uma estrutura fixa, mas está fixa, está feita há anos. Este é mesmo um bom caso para trazer para a consulta pública e que depois começa, Sr. Presidente. Mas Ministro, isto já foi dito durante o processo negocial. Talvez não faz sentido voltarmos a falar disto e vai a Câmara, e vai a Junta de Freguesia, e vai toda a gente à discussão pública dizer esta evidência. O engenheiro Pimenta Machado, da Agência Portuguesa do Ambiente, tem conhecimento disto? Tem conhecimento deste bar da Aveiro Mar? Queria que se referisse expressamente a este caso. Sim, eu conheço o caso é conhecido por nós, mas há uma situação muito clara. Aquele bar não está legalizado, não respeita as normas do nosso POC, está feito em betão, sob o sistema natural e o POC tem regras. E a questão é essa. Obviamente, o Sr. Ministro disse muito bem, estamos disponíveis para, como sempre, em diálogo com a Câmara Municipal, com todas as câmaras municipais, para trabalharmos sobre isso. Há uma nota que eu gostava foi aqui dito que os municípios não foram envolvidos na construção deste POC. Eu gostava de dizer o seguinte, o POC iniciou-se em abril de 2015, fizemos 48 reuniões setoriais de concertação.
envolvemos todos. Mas não foi isso que a senhora Presidente disse. Ela diz é que não vê espelhadas, refletidas no POC, deixe-me só concluir. As opiniões dos Presidentes de Câmara. Deixe-me concluir. Trabalhamos com todos, percorremos toda a costa, eu conheço bem a costa entre Espinho a Caminha, fizemos todas as reuniões e eu gostava de salientar, na reunião em que foi discutido este POC, em que estiveram as câmaras municipais que não votaram contra, salientaram para a ata da Comissão Nacional do Território o seguinte: gostava de sublinhar a forma colaborativa, de articulada e de proximidade que o POC foi construído, mesmo aquelas que votaram contra. Então como é que se explica agora que os autarcas estejam a consultar a ata? Ela é pública, vai ser pública. Mas como é que explica agora que estas opiniões com toda a franqueza, vou dar a minha opinião. Aquilo que nos une e aquilo que nos separa é muito pouco. Claro. Nós convergimos em 95% e apenas 5%. Com uma nota clara, nós falamos aqui de demolições, mas verdadeiramente o foco essencial deste POC é na prevenção. Ele é muito prevenção. Pela primeira vez, identificamos zonas de salvaguarda e vamos proibir, e ele ia ousar nisso, proibir construir em zonas de risco. Bem, mas isso eu penso que é básico. Penso que toda a gente que nos está a ouvir deve concordar, não é? É isso, mas deixe-me dizer, ele é muito prevenção e depois tem uma outra área de atuação fundamental. Ele tem um programa de ação associado às zonas críticas. Isto é, nós vamos continuar a proteger a linha de costa. Boa parte das medidas das zonas críticas, são 46%, mais de 60%, é para defender a linha de costa. Muito bem, voltamos já, porque há aqui muitas pessoas que vamos ouvir, ainda dos apoios de praia, dos restaurantes, voltar a ouvir os presidentes de Câmara que aqui estão, ouvi-los novamente, alguns de princípio até, e debater o que é que vai acontecer também às pessoas e aos seus bens nesta zona do litoral. Até já.